Gente, então, glória a Deus porque a gente tá aqui. Vamos aprender. Quem tá com a palavra de Deus aberta aí, quem tá com a Bíblia aí, vamos abrir? João 14. Vamos para João 14. João 14. A palavra é maravilhosa. Eu tenho certeza que muita gente que tá aí, muita gente que tá aqui, já pediu muitas coisas para Deus ou tem pedido algumas coisas para Deus e se questiona por que não acontece, né? Porque Jesus ele diz para nós, olha, o que pedires em meu nome, isso eu farei. E nós vamos aprender sobre isso em nome de Jesus, tá bom? Vamos entender isso, vamos entender por que não acontece. Com certeza você já se perguntou. E quando lê essa palavra então, e quem tem aí desejos, sonhos, né, aquela busca que você tanto tem na presença do Senhor e demora para acontecer, e você lê essa palavra e Jesus fala para você, tudo que pedires em meu nome eu vou fazer, e não acontece, aí você começa a duvidar das coisas, começa, né, e de repente alguém duvida da palavra de Deus. Por que não acontece? O que tem de errado? O que há de errado? Então vamos lá. Começando, João capítulo 14, verso 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ponto. É isso. Esse versículo diz tudo isso. Simples assim. O que pedires em meu nome, o que pedires em meu nome, eu farei. É isso. Amém? Ponto. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ok. Mas quando a gente vai ler, primeiro que a Bíblia, a gente vai começar a entender isso também. Para quem não sabia, a Bíblia, quando escreveram a Bíblia, seus autores, nesse caso João, mas a Bíblia, ela não, no original, ela não existe capítulo e versículo, por exemplo. Os capítulos e os versículos, eles vêm depois da Septuaginta, né, que foi as primeiras traduções e tal, os primeiros manuscritos que foram considerados canônicos, que colocaram lá capítulo, versículo, títulos, bem depois. Para quê? Para facilitar a minha vida, para facilitar a sua vida. A gente quer ler alguma palavra, a gente vai lá, João capítulo 14, fica fácil de achar o texto que a gente vai ler. Mas antes disso, era tudo uma carta só. Então a gente pega o livro de João, assim, por exemplo, era tudo uma carta só, tá vendo? A gente tinha que olhar tudo para entender onde estava escrito se pedires em alguma coisa em meu nome. Bom, pensando nisso, eu já vou entender que essa frase que a gente acabou de ler, se me pedires alguma coisa em meu nome eu farei, essa frase, ela não está isolada. Ela faz parte de uma carta, ela faz parte de uma história. Nesse caso, de fato, uma história. Ela faz parte de um contexto muito maior do que apenas uma frase. Correto? Então, é errado eu chegar aqui e pegar aqui, qualquer parte da Bíblia, eu pegar um versículo, excluir todo o resto e achar que aquilo ali é a única coisa que o texto quer dizer. Ok? Para começar isso. Então, sabendo disso, mesmo que o versículo 14, do capítulo 14, esteja dizendo: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. É isso. Ponto. Isso é verdade. Verdade absoluta, inclusive. Mas é verdade que a gente tem que lembrar que existem os versículos 15, né, e os demais posteriores, e existem também os versículos anteriores, e fazem parte do mesmo contexto, e aí vai nos ensinar como ou qual o caminho que de fato aquilo que nós pedimos a Deus acontece. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos falar primeiro do que vem depois. Então, versículo 14, ok, tudo que eu pedi em nome do Senhor, crendo, eu vou receber. Mas tem o versículo 15, e nós precisamos ler o versículo 14 junto com o versículo 15. O versículo 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Correto? Então o versículo 14 e o versículo 15 são o mesmo contexto. É o mesmo contexto. Tá falando do mesmo assunto. Então, continue a carta, continue a história. Jesus fala para você, olha, tudo que você pedir em meu nome, eu farei. Qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu farei. Mas continua. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, aqui a gente vai começar a entender que não se trata simplesmente só de dizer que se eu preciso de alguma coisa, se eu sinto falta de alguma coisa, eu tenho que correr e pedir para Deus, porque Ele vai me dar a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira como eu quiser. Não, não é isso.
tem uma continuação, existe um contexto. E lembrando que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, especificamente. E aí nós já estamos no capítulo 14. Jesus estava falando aqui para um grupo de pessoas que estava andando com eles há muito tempo. Estava andando com ele há muito tempo. Então isso faz parte de muitos ensinamentos que Jesus vinha trazendo. É errado você esquecer tudo que Jesus estava ensinando, pegar só uma frase e dizer que só aquilo é importante e todo o resto não. O mesmo ensinamento que Jesus está trazendo complementa o que vem inclusive do Sermão do Monte, o que vem de Jesus ensinando que nós devemos perdoar quem nos ofende, que nós devemos amar quem nos tem como inimigo, que nós devemos dar outra face. Tudo isso faz parte da mesma coisa. Tanto é que depois dele te dizer e dizer a mim que ele fará tudo aquilo que nós queremos, ele fala assim: se me amais, guardareis as minhas palavras. Bom, se nós cremos que Deus pode fazer tudo aquilo que nós pedimos, nós também temos que crer que nós o amamos o suficiente para guardar toda a sua palavra. Então tá bom. Então qual é o mais difícil acontecer? O Senhor realizar tudo aquilo que nós queremos ou nós guardarmos tudo aquilo que Ele nos ensina? Começamos a, talvez, colocar os nossos pés no chão e começar a entender de que os milagres do Senhor, aquilo que acontece sobre as nossas vidas, que algumas situações que acontecem ou que deixam de acontecer, é muito mais sobre como nós estamos para Deus do que como Deus está para nós. E não menos importante, nós estamos no versículo 14. Ou seja, tem todos, pelo menos nesse capítulo, tem pelo menos 13 versículos que nós devemos ler antes de chegar no 14. Para não tomar muito tempo, a gente não vai ler todos os 13, mas nós vamos ler pelo menos o 12 e o 13, tá bom? Então, mais uma vez, versículo 14 está dizendo assim: tudo ou qualquer coisa que pedires em meu nome, eu te darei. Top, show demais. Mas a gente já viu depois que tem algumas outras coisas também para entender aí. Versículo 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que a estas, porque eu vou para o meu Pai. Versículo 12 é top demais, não é? Vamos começar a entender por que tudo aquilo que nós pedimos a Deus não acontece. Primeiro, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, né, que vai nortear. Eu podia deixar isso pro final pro final, mas não vale a pena nesse sentido aqui, não no viés que nós vamos trazer. Existe também a questão do tempo. Então vai ter coisas, inclusive nós vamos ver um exemplo aqui de alguém que pediu e aconteceu muito tempo depois, porque Deus, ele trabalha no tempo dele, do jeito dele, porque Deus vê tudo da maneira mais perfeita possível. Então, sim, tem coisas que nós vamos pedir a Deus e vão acontecer no tempo dele. Então, talvez não esteja acontecendo ainda, mas tem coisas de fato que nós pedimos e não acontece. Ponto. Isso é fato. E aí nós vamos entrar aqui, é sobre isso que nós estamos falando, sobre aquilo que não acontece, não sobre aquilo que não acontece no nosso tempo. Beleza? Então vamos lá. Versículo 12. Vai trazer um contexto para nós, que é o mesmo do versículo 14, que diz assim: Jesus diz, em verdade digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, Jesus curou, Jesus ressuscitou morto, Jesus, ele fez maravilha, andou por cima do mar, ele multiplicou pão, ele multiplicou peixe, Jesus transformou água em vinho, Jesus curou o aleijado, Jesus fez tudo, tudo. E nesse versículo 12 ele está dizendo o quê? Que nós, está falando para os discípulos, que se estende a nós, né, que somos discípulos de Jesus, que nós também faremos obras como as que ele fez. Isso não é maravilhoso? É top demais. E ele continua: e também farão ainda maiores do que as que eu fiz. Maravilhoso, né? Jesus está dizendo que nós faremos obras como as que ele fez e ainda faremos maiores, porque eu vou para o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Sobre o versículo 12. Por que Jesus diz que nós faremos obras maiores que ele? Então no versículo 14 ele está dizendo que tudo aquilo que nós pedirmos, nós vamos receber, em nome dele. No versículo 12 é ainda mais forte.
nós crendo, nós vamos fazer. Qual que é? Gente do céu, que loucura, né? Se a gente crê, nós vamos fazer. Não é que nós precisamos pedir para eles, necessariamente. É óbvio que nós vamos pedir para ele, mas ele está dizendo que nós vamos fazer. Não é nem que nós pedimos a ele. O 12 é mais forte. Mas, traz aqui uma questão. Nós vamos fazer ainda maiores, porque ele vai para o Pai. O versículo 12 fala sobre a grande comissão que ele nos deixou, que é o ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não sei se você já pegou aí, mas o versículo 12 está dizendo que nós vamos fazer obras maiores, até maiores daqueles que Jesus fez. Mas isso por um motivo específico, o reino de Deus. Isso, o versículo 12 diz respeito apenas ao reino de Deus. A verdade é que nós, lembra quando eu falei do contexto? Nós tiramos as coisas do contexto. Jesus está falando o livro inteiro de João sobre o reino de Deus. Jesus está falando para os discípulos e não para qualquer pessoa. Jesus está falando para discípulos aqui e não para aquele que está... O cara que estava em casa esperando o milagre chegar. Ele estava falando para gente que estava começando a entender sobre o reino, que estava esperando o Messias. Ele estava dizendo para essas pessoas que eles fariam obras maiores. Ou seja, esse versículo cabe apenas a um grupo de pessoas. Quem vive o reino de Deus. Não é para qualquer um. Amém? Ah, você está dizendo que o milagre não é para qualquer um? Eu estou dizendo que o versículo de quem crê fará obras maiores do que eu é para quem vive o reino. É para quem serve ao reino. Por que em todo velório que alguém talvez um dia orou não ressuscita morto? Por que toda pessoa que está enferma, alguém ora, a pessoa não é curada? Por que toda pessoa que é apresentada desempregada e alguém ora, não abre a porta? Porque se não servir para o reino, não tem por que acontecer. Essa é a verdade que muita gente aí não quer ouvir e muito pregador não quer falar. Sabe por quê? Porque não atrai. Porque não faz com que as pessoas... Porque não é todo mundo que quer servir o reino. Mas o versículo 12 do capítulo 14 que diz que se você crer fará obras maiores do que eu faço, serve apenas e diretamente para quem vive o reino. Então você vai sair daí pregando o evangelho. Você vai sair daí pregando Jesus. Você vai chegar em lugares e que talvez não vai ter momento de você correr para o médico, que não vai ter momento de você pedir socorro, e aí você vai ter que orar e pedir um milagre. Jesus está dizendo que você fará obras igual às que eles fez. Dizer que versículo 12 fala sobre reino. Amém? Primeiro. Aí vem o versículo 13. O versículo 13 é maravilhoso. E farei tudo o que pedires em meu nome. Mais uma vez, Jesus está dizendo. O versículo 14 diz, né? Tudo que pedires em meu nome, ou qualquer coisa que pedires em meu nome, eu farei. Versículo 13 começa dizendo assim: e tudo que pedires em meu nome, em tudo que pedires em meu nome, eu farei. Ou eu farei tudo o que pedires em meu nome. Só que esse versículo se divide pelo menos em 3 partes. Primeira parte: eu farei tudo que pedires em meu nome. Irmãos, se nós temos o costume de excluir o resto do texto e ficar só com o versículo, muita gente tem o costume de excluir metade do versículo. Não basta só excluir a Bíblia inteira, exclui o resto do versículo. Só esse versículo vai explicar quase o livro inteiro sobre esse contexto. Primeiro, eu farei tudo o que pedires em meu nome. Primeira parte. Só que vem a segunda. A segunda parte é para que o meu Pai seja glorificado. E o versículo 13, ele fala mais por si só. Então, a gente tem o costume, por isso que a gente começa a se perguntar, isso que eu fixei aqui, por que o que eu peço não acontece, meu Deus? E não estamos falando do tempo, hein? Lembra sobre pedir e não acontecer. Por que o que eu peço não acontece? Só pegou a primeira parte. Porque Jesus disse que ele fará. O que se eu pedir, ele fará. Só pegou a primeira parte. Tem a segunda também. E a segunda diz: eu farei. Cadê? Para que o meu Pai seja glorificado. Segunda parte. A gente começa a entender. E aí, cada um vai olhar para dentro de si. Por que muitas coisas que nós pedimos a Deus não acontecem? Ele segue esse versículo. Porque o Pai
tem que ser glorificado no que vai acontecer. O Pai tem que ser glorificado. Se nós estamos pedindo para Jesus, vai acontecer se o Pai for glorificado. Se o Pai não for glorificado, é uma condição que não segue daquilo que nós estamos vivendo em Deus. E sim, é condição, sim. Mas quando nós falamos do amor de Deus é incondicional, não tem discussão para isso. A salvação é pura graça. A graça alcançou a todos. O amor alcançou a todos. Alcança a todos, inclusive aquele que aceita o amor. Mas algumas coisas é pura, inclusive o perdão não é condicional. Eu vou te perdoar se você perdoares o seu irmão. Se você perdoares o seu irmão que te faz mal, então eu perdoarei. Isso não é uma condição? E os milagres também. Inclusive aqui, tudo que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. É uma condição. E aí, só que aí eu falei que era 3 partes, lembra? Tem a terceira parte. Seja glorificado. Mas Pai, eu vou te glorificar. Talvez você está dizendo assim, ó. Mas Senhor, eu vou glorificar. Se o Senhor fizer, eu vou glorificar. Eu vou na igreja, eu vou glorificar. Eu vou te dar glória. Eu vou contar testemunho. E vou dizer que foi o Senhor que fez. Eu estou te dando glória. E aí Jesus continua dizendo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E esse no Filho é sobre Jesus e não sobre o Levi. Olha só o versículo. Como é muito maior do que a gente lê rapidamente. Sabe? Pensa que ser. Eu farei o que você pedir para que o Pai seja glorificado no Filho. Não farei o que você pedir para que o Pai seja glorificado em você. É no Filho. Não, você entende que não existe nós, em momento nenhum existe o Levi? Em momento nenhum, na ordem do milagre, na sequência para acontecer o milagre, não existe Levi. Não existe CPF meu. Não existe algo que eu faça ou onde eu apareça, que o milagre aconteça. Eu farei o que você pedir, se o Pai for, para o Pai ser glorificado no Filho. Bom, aí eu me confundo. Aí fica difícil para você me explicar isso, Levi, porque como que o Pai é glorificado no Filho? Aí vem o que a gente precisa entender. Através, o Filho aqui, ele aparece em nós através da sua palavra. Quando nós lemos em João 14, que nós começamos a falar, e nós falamos que tem que seguir o versículo 15, nós falamos, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se me amas, guardareis a minha palavra. E em João 15, 7, está dizendo, se vós estiverdes em mim, certo? Pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É isso que diz o versículo? Não, não é isso que a palavra diz. Jesus está dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedires em meu nome eu farei. Condição. De novo, se você estiver em mim, eu estou em Jesus. Uma vez eu fui evangelizar alguém, né? E aí essa pessoa falou assim para mim, eu estou em Jesus. Vem pra Jesus, né? Eu falei pra ele, vem pra Jesus, Jesus te quer e tal. Não, eu já estou em Jesus. Tipo assim, mano, você me julgando, né? Falei, amém. A pergunta é, e as palavras de Jesus estão em você? Porque essa é a condição. Então, João 15, 17 fala, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós. Ou seja, o Pai sendo glorificado no Filho. O Filho aparecendo. Sabe como Jesus aparece em nós? Não é quando eu prego. Não é quando eu canto na igreja, quando eu toco. Quando eu vou de terno. Saio na rua de terno para as pessoas verem que eu sou crente. Com uma Bíblia legal. Não é. É quando as palavras de Jesus estão em mim. E quando as pessoas veem Jesus através de mim. Através da sua palavra manifestada em mim. Através do meu caráter. Através das minhas atitudes. Então, se nós estivermos em Cristo, mas as palavras deles estiverem em nós também, aí tudo que eu pedi, tudo que nós pedimos vai acontecer. E aí a gente volta para o versículo 13 do capítulo 14. Eu farei tudo o que me pedires
para que o Pai seja glorificado no Filho, não no Levi, não no Gabriel, não na Elaine, não na Giovana, não no Lucas, no Filho. O Pai tem que ser glorificado no Filho. Quem é o Filho aqui? É Cristo através da sua palavra. Então Jesus, ele é glorificado através de nós, na sua palavra. Aqui é uma palavra de relacionamento. Jesus está dizendo para você que ele não vai fazer porque ele quer simplesmente te dar um castiguinho de tempo, porque você não está dentro do quadrado que ele quer que você esteja. Não é nada disso. Mas Jesus quer talvez te ensinar, me ensinar que o que ele tem para fazer nas nossas vidas, ele vai fazer quando a gente souber que nós somos totalmente dependentes dele. Somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Jesus. E aí sim, ter relacionamento com ele, entender o que é relacionamento com ele, louvar o nome dele, honrá-lo através da sua palavra. Tudo que nós pedimos vai acontecer. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. E não podemos esquecer do versículo 12, né? Que serve para o reino. Que tudo que nós pedimos, o versículo 12 está falando de reino. Quem crê fará obras maiores e fará obras como as que eu faço e maiores ainda. Porque eu vou subir e vocês vão continuar fazendo a obra. E vão continuar fazendo. E vão fazer obras maiores. Só que isso está falando de quem trabalha no reino. Não é quem fica em casa, de boa, sabe? Que não obedece o ID, que não vive o ID, que não vive a igreja. Não é para essas pessoas. Amém? O milagre, quando Deus quer realizar, aí sim é para qualquer um. Agora, o portador, aquele que vai lá e ministrar, aquele que vai orar e... Não, isso não. Existe condição para isso. Mas a verdade é que porque ninguém para o mar, ou abre o mar vermelho, ou abre um mar por aí, por exemplo, como Moisés fazia. Primeiro, pelo motivo. Moisés não abriu o mar porque ele simplesmente queria abrir o mar, porque era o sonho dele abrir o mar. Ele abriu o mar porque era uma missão. Versículo 12 do capítulo 14 de João. Reino. Segundo, porque Moisés tinha relacionamento com Deus. Quando nós passarmos 40 dias no Monte Horebe orando, buscando a Deus, e não acontecer aquilo que tem que acontecer quando nós estamos no reino de Deus fazendo a obra, aí nós temos que questionar Deus e falar, Senhor, aí alguma coisa está... Aí sim, mas não tem. Porque Jesus nos dá o respaldo de que se estivermos dentro do trabalho do reino de Deus e com relacionamento com Ele, através da sua palavra, o que pedimos em seu nome vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. Amém? Isso é fato. E eu creio nisso com a minha vida mais do que tudo. Então, tudo que aconteceu na Bíblia não aconteceu simplesmente porque o profeta queria. É meu sonho, é meu desejo, Não, mas é para que o nome do Senhor fosse glorificado através de uma missão, através de um objetivo. E aí aconteceu. Amém? Então vamos lá. Exemplos de pedidos ou de orações atendidos. E que encaixa em tudo que nós falamos. No glorificar ao nome do Senhor, né? Cadê? Isso, para glorificar o Pai, inclusive no Filho. Amém? Para que servia com o reino. Primeiro, todo mundo conhece a história de Ana, né? Que a mãe de Samuel. E Ana, a Bíblia diz, a gente conhece muito bem a história de Ana, que Ana estava orando há muito tempo. Tinha lá a sua rival, que tinha filhos e ela não podia ter filhos. E a sua rival tirava sarro dela, né? A Penina, né? E a Bíblia diz que ela orou durante algum período pedindo a mesma coisa, até que num dia, no templo, numa festa, ela pedindo, orando, e de tanto chorar, de tanto buscar a Deus naquele momento, até o sacerdote, que era só sacerdote, mas estava longe de ouvir, de entender a voz de Deus e discernir o espiritual, né, as coisas espirituais. Inclusive tem muita gente por aí, irmãos. Eli representa muitos homens de Deus hoje, infelizmente. É uma palavra triste aqui, abre aspas. Que serviram, que doaram em algum momento a sua vida para Jesus, mas perdeu a conexão com o céu. E só mantém o papel de sacerdote. Porque não consegue distinguir um choro espiritual
de uma pessoa bêbada. A Bíblia diz que o espiritual discerne as coisas espirituais. Tem muitos Elis, infelizmente, dentro das igrejas hoje. Fecha parênteses, né? Então, a Bíblia diz que Ana estava pedindo com tanta verdade, estava se humilhando tanto naquele dia que ela foi confundida com uma pessoa alcoolizada, embriagada. Isso prova que ela não tinha vaidade nenhuma. Ela estava tão zerada de vaidade que ela não se preocupou. Se confundiram ela com alguém bêbada, é porque ela parecia com alguém bêbada, correto? Né? O sacerdote não deveria confundir, mas se ela foi confundida com alguém bêbada, é porque ela parecia com alguém bêbada naquele contexto, naquele momento, naquela festa. Ela estava tão zerada de vaidade que ela não se preocupou com isso. Ela só queria orar a Deus e entregar a Deus o que ela tinha no seu coração. E a Bíblia diz que foi nessa oração e nesse contexto que ela alcançou o favor de Deus. Nesse momento eu vejo Deus fazendo tudo aquilo que ela pediu para que o Pai fosse glorificado no Filho. Não é? A diferença do Filho aqui é que elas vieram antes de Jesus e nós viemos depois. A tipologia de Eli ali era Cristo. E eu vejo João 14 acontecendo na vida de Ana. Uma outra questão, um outro detalhe que acontece aqui, é que logo depois dela receber o milagre, o filho que ela tanto pediu a Deus, a atitude que ela teve, que todo mundo conhece, é que ela entregou para Deus, para servir. Eli veio a ser um nazireu de Deus, né? Um consagrado a Deus. E não é à toa que foi um único, que é um que tem a tipologia muito próxima a Jesus, né? Que ele foi sacerdote, foi profeta e foi juiz, porque ela entregou a Deus. Mais uma vez, o Pai foi glorificado no Filho. E é por isso que aconteceu. Aconteceu porque fazia parte de uma missão e aconteceu porque o Pai foi glorificado no Filho. E foi uma questão de tempo. Ana não orou pouco tempo. Ana orou muito tempo e aconteceu. E esse exemplo de Ana eu quero ministrar para a vida de vocês aqui também. Para minha vida e para a vida de cada um que está me ouvindo. E é essa questão, na vida de Ana era o filho. E para muitos de nós, alguns de nós, pode também ser um filho. Ou esse filho pode ser trazido para outras áreas. Eu quero te dizer que se você tem buscado e orado a Deus por isso, por um motivo, continue em nome de Jesus, não pare. Ah, mas faz muito tempo. Continue em nome de Jesus, não pare. Mas tem muita gente apontando, outras pessoas conseguindo e olhando para mim como se continue, não pare. Amém? Em nome de Jesus, continue. E durante o tempo, entenda, se está demorando no nosso contexto, no nosso tempo, Deus quer ensinar alguma coisa para nós. E Ele está ensinando alguma coisa para nós. E entenda qual deve ser a missão. Versículo 12 do capítulo 14. Tem que fazer parte de uma missão. E Ana entendeu isso. Tanto é que ela entregou ele. Ela não sabia que seria o próximo sacerdote. Mas, Senhor, vai te servir. E foi. Então, Senhor, o que o Senhor vai fazer através do milagre que eu nem tenho ainda? Senhor, o que o Senhor vai fazer através... Ana devia estar perguntando, Senhor, eu nem tenho filho ainda, mas o que o Senhor vai fazer através do meu filho, que eu nem chegou ainda? É isso que eu quero saber. Então me ensina porque eu sei que vai chegar. É fé. É fé. Se creres nas minhas palavras, se você tiver em mim, as minhas palavras em vós, e você crê, tudo o que pedir vai acontecer. Aí é questão de tempo, em nome de Jesus. Mas durante o tempo, tente entender o que Jesus quer fazer através do seu milagre para o reino. O que o seu milagre vai ser para o reino de Deus. Tem que fazer... O mar abriu porque fazia parte de um plano. Amém? O sol parou porque fazia parte de um plano. Nada que aconteceu de milagre aconteceu porque foi vaidade. Não, Deus estava fazendo algo pro reino através do milagre. E o seu milagre também faz parte de um plano maior do Senhor na sua vida e pro reino de Deus. Entenda isso. Leve o tempo não como um castigo, como muitas pessoas tem o costume de fazer, mas como Deus te ensinando, ou querendo que você entenda
ou se preparando para entregar o seu milagre a Deus para um bem maior que é o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Recebe essa palavra de Ana sobre a sua vida, o exemplo de Ana, o que Deus fez na vida de Ana, como evangelho. Amém? Como evangelho. João 14 é evangelho, é reino. E eu estou falando aqui para muitas pessoas que vivem o reino de Deus. E muitos dos milagres e muito daquilo que nós vivemos na nossa vida, Deus quer e vai realizar. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu creio. Isso aqui não é confissão positiva, não. Isso aqui é fé. Mas tem que fazer parte de um plano maior. Tem que fazer parte do reino de Deus. Tem que glorificar o Pai no Filho, que é a palavra de Deus. O Levi não aparece no milagre. O Levi não aparece em nada. É dele, para ele e por ele. Amém? A gente sabe da história de Raquel, né? Jacó era casado com Lia e Raquel. Amava mais Raquel. Só que Raquel é estéril, né? Lia começa a ter filho. Só que quando começa aqui, ó, já tinha os filhos. Antes do capítulo 30, Lia tinha dado à luz. No capítulo 29, Lia já tinha dado à luz. Quando chega no primeiro versículo do capítulo 30, preste atenção nisso daqui, hein, gente? Isso aqui é palavra para muita gente aqui, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Vendo Raquel, versículo 1 do capítulo 30. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos se não morro. Olha que pesado. Teve inveja. Aí você fala assim, Levi, você está falando da oração de alguém que teve inveja. Estou falando da oração de alguém que teve inveja. Porque o desejo dela não veio por causa da inveja. Mas a inveja veio por causa do desejo. Você entendeu? O desejo de Raquel vinha muito antes da inveja. Só que ela via acontecendo na vida de alguém muito próximo, na vida das pessoas, e não via. E o diabo conseguiu colocar alguma coisinha, uma semente no coração dela. A verdade é que isso pode acontecer com todos nós. E o Senhor é misericordioso, e amém. O Senhor nos entende, o Senhor entende a nossa humanidade. A verdade é que nós precisamos nos corrigir para isso. Amém? Mas bom, versículo 1, ela traz uma oração muito sincera, como a de Ana, por exemplo. Dá-me filhos, se não morro. E vendo Raquel, ela disse a Jacó, dá-me filhos, se não eu morro. Dá-me filhos, se não morro. Isso aqui foi um desespero, um grito de desespero que Raquel teve. E alguém que tem vaidade, alguém que está querendo glória para si mesmo, dificilmente traria uma oração dessa. Isso aqui era algo de alguém que já não tinha mais vaidade. Alguém que só pensava naquilo que esperava em Deus. Dá-me filho se não morro. Bom, resumindo as coisas. Vamos até o versículo 22. Até o versículo 22 aconteceu muita coisa. Jacó teve muitos filhos, as concubinas teve filhos. Nasceu Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon. E aí chegou no versículo 22. 10 filhos já tinham nascido. Ou seja, muito tempo passou depois do versículo 1 do capítulo 30. Muito tempo passou depois dessa oração de gritar, dá-me filho se não morro. Muito tempo. Só que chegou no versículo 22, irmãos. Isso aqui é muito difícil eu não chorar com isso. Porque Deus é maravilhoso. Porque no mesmo contexto, a Bíblia diz assim, então Deus, depois de 10 filhos nascidos a Jacó, depois de 22 versículos, depois de muitos anos passados, a Bíblia diz assim, então Deus se lembrou de Raquel e ouviu a sua oração e abriu a sua madre. Isso é maravilhoso demais para nós. Lembra que a primeira oração lá cita que ela tinha inveja? Que ela teve inveja? Só que Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele consegue entender o coração do homem, o coração da mulher que está desesperado. E Deus sabia que Raquel, por mais que ela tivesse aquele sentimento, aquilo não era ela. O grito do desespero era muito mais que representava ela, que era o desejo de ter um filho. E foi isso que Deus ouviu. No decorrer desse tempo que ele teve 10 filhos, Deus tratou com Raquel. Tanto é
que no versículo 22 Deus diz que Deus se lembrou de Raquel, ouviu sua oração e abriu a sua madre. Durante esses 22 versículos, muitos anos se passaram, mas durante os anos que se passaram, Deus tratou com Raquel. E Deus fez com que Raquel talvez entendesse qual era o plano que ele queria trazer, que ele queria cumprir e que ele queria objetivar através do milagre que acontecera na vida dela. E sobre o milagre que é, a gente sabe muito bem quem foi o filho que abriu a madre de Raquel, que foi José. Mais uma tipologia de Jesus, a salvação de Israel. E o que veio lá na frente simbolizar o Cristo que viria a salvar a humanidade. Raquel, com certeza, entendeu isso posteriormente. E nós? Quantos versículos vamos ter que esperar para receber o milagre que Deus tem para fazer na nossa vida? Mas mais importante do que nós vamos esperar, o quanto nós vamos esperar, durante esses versículos, esses anos, como nós vamos aprender o que o Senhor tem feito na nossa vida? O que representa para o reino o nosso milagre? É isso que nós precisamos entender em nome de Jesus. A verdade é que Deus se lembrou de Raquel, ouviu sua oração e abriu a sua madre. Deus, ele se lembra de nós. Isaías 49, versículo 16, está escrito que o nome está gravado na palma das mãos do Senhor. Ele não se esquece. Ele vai ouvir a sua oração em nome de Jesus. Ele vai realizar um milagre para que o Pai seja glorificado no Filho, que é a palavra manifestada em nós. Se nós estivermos em Deus, em Cristo, e a palavra dele estiver em nós, irmão, tudo o que nós pedimos vai acontecer. Amém? O mar não abriu por um acaso. O fogo do céu não caía por um acaso. A sarça não ardeu por um acaso. Os aleijados não andaram por um acaso. Fazia parte de uma missão. Assim como o nosso milagre também. Nosso milagre não vai vir só para nos alegrar. Ele vai vir para glorificar o Pai através do Filho em nós. Em nome de Jesus. Aí basta cada um de nós entendermos como se procede cada uma dessas coisas. Amém? Que essa palavra sirva para cada um de nós. Que essa palavra caiba em cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom.